Vida Abundante Podcast está no ar. Hoje a gente tem o privilégio de receber Daniel e a Suelen, fundadores do movimento Wave. Você vai conhecer um pouco mais deles aqui, mas só para te dar um spoiler aí, eles não apenas trabalham com pessoas em situação de rua, mas as acolhem em sua casa e as chamam de família. Daniel e Suelen, o movimento Wave tem muita coisa boa para compartilhar com você nesse tempo aqui. Quero agradecer, Daniel, quero agradecer, Suelen, pela presença de vocês. Eu me sinto muito honrado de receber vocês aqui. Vocês são pessoas especiais que vivem o reino de Deus às últimas circunstâncias da vida. E eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Prazer, Léo. Prazer estar aqui. Pessoal de toda a produção, obrigado. O Léo é um amigo já de quase 12 anos aí. Né? E a gente está muito feliz também, muito feliz mesmo nessa toda a nossa rotina, né? Corrida, é bom sentar e bater um bom papo. Prazer estar aqui com vocês. Léo, a gente conhece tem alguns anos, como o Daniel disse. Prazer estar aqui. Tá joia. Galera, como que vocês se conheceram e como que isso tudo levou vocês a começarem o Wave? A Su costuma dizer que eu sou muito detalhista para falar, né? Então eu vou deixar ela contar sobre como conheceram, né? E é bom ela contar, porque normalmente as mulheres contam a verdade, né? De como um casal se conheceu. Os homens floreiam muito. Exatamente. Então, eu pertencia à Assembleia de Deus, o Dani também, só que era uma igreja muito grande, né? A Assembleia de Deus, a Catedral. Então, a gente estava numa igreja, né? 5.000 membros, mais ou menos, só na Catedral na época. E ele me viu cantando no coral, né? Quando ele viu, ele falou que acendeu uma luzinha, viu lá um holofote, falou, vou casar com ela, né? Só que eu nunca tinha visto Daniel. A minha oração era, assim, que Deus, quando fosse uma pessoa certa, eu estava meio decepcionada com os relacionamentos que eu tive antes. E aí eu falei, quando for o momento certo, essa pessoa vai chegar em mim, eu nunca vou ter visto essa pessoa e vai pedir para casar comigo. Só que assim, eu joguei essa oração para Deus e ok, né? Tinha a famosa listinha, né? Que toda mulher faz. Toda mulher faz. E aí foi quando o Daniel entrou em contato comigo por telefone. Ele conseguiu com a tia dele, que trabalhava na mesma empresa que eu na época. E aí ele falou assim, olha, meu nome é Daniel, eu vou casar com você, você tá falando com seu futuro esposo. Gente do céu. E aí eu falei Primeira assim... frase que eu falei com ela. Primeira frase. Aí eu falei assim, ele tá maluco. Eu não conheço esse cara. Aí eu falei assim, eu tava com uma amiga do lado no dia, eu falei assim, deve ser assim... Só problema, tá entrando em contato assim, tá fácil demais. Não, e ainda Foi do jeito que você pediu a Deus. Mas eu tinha esquecido a oração, Mas né? aí eu falei, eu sou o sobrinho da tia Regina, tô entrando em contato porque peguei o contato com ela e tudo mais. E aí a gente começou a conversar mesmo sem ter visto ele. E a gente ficou... Ele já tinha te visto, mas ele já você tinha não. me visto, eu não. E eu tava sem expectativa, mas ele falava tanto de mim, que me conhecia tanto, mas é porque ele fez amizade com todos os meus amigos, que eu não sabia. E ficou pesquisando sobre mim por um tempo, né? E aí... Descobri até onde comprava roupa. E aí, um dia eu trabalhando, até então a gente só se falava por telefone, ele parou na minha frente e falou assim, oi, tudo bom? Eu achei que ele ia comprar eu trabalhava para Claro na época, né? Eu achei que ele ia querer comprar um celular. Aí ele falou assim, eu sou o Daniel que fala com você, eu sou seu futuro esposo. Não, vim te apresentar o seu marido. Vim te apresentar seu marido. Aí eu falei, oi, aí eu dei aquele sorriso, sem graça. Você tinha que ter me avisado, para me preparar. E aí, a gente conversando, eu até então resisti muito tempo, porque eu não achava que ele era o perfil de homem que eu queria, por mais que na oração estava. Sim. E aí, eu pedi para Deus, eu falei assim, Deus, se for ele mesmo, que haja paz no meu coração, né? Eu ouvi, assim, do nada, aquela música da Dona Florinda, o professor Girafales, e a gente começou a namorar. Ele não pediu literalmente em namoro, ele pediu pro meu pai em casamento, eu vou casar com a sua filha. E a gente, em 1 ano e 8 meses, casamos, né? Só demorou esse tempo porque ele estava terminando a faculdade dele. Precisava ajeitar algumas coisas para poder acontecer. Uma das coisas também que me fez casar com o Daniel é porque ele sempre foi um rapaz muito família. E eu queria alguém que me tratasse com muito amor, respeito, dedicação, né? E que fosse muito família, né? Eu sou filha única, tive um irmão, mas faleceu. Então, eu sempre me senti muito sozinha.
Eu precisava daquele sentimento de pertencimento a uma família. Você né? logo reconheceu isso nele. Isso. Só que uma coisa também que me chamou a atenção, porque o meu coração era muito missionário. Então, eu amava a missão, orava desde pequena para a missão, mas eu achava que a gente ia fazer missão fora. Sim. E o Daniel queria ser pastor de igreja. Aí eu fiquei assim, eu quero ser missionário, eu quero ser Não pastor vai de dar igreja. certo Mas, ao isso. mesmo tempo, um dia, num congresso de missão, a gente ouvindo um testemunho de um casal missionário na Bolívia, né? Deserto. Isso. Lá da Bolívia. Que eles andaram de Kombi sem um motor para levar alimento para as crianças. Aí a gente chorava Testemunho junto, missionário real, testemunho né? missionário, raiz. Sem motor. A gente foi assim, o nosso coração ardendo cada vez mais. Então, a gente casou, né? Tivemos o Benny. E aí a nossa vida missional começou ali, porque a gente começou juntos como casal e fazer evangelismo, né? Fazer evangelismo de rua, E a gente né? também trabalhava na Secretaria de Missões da igreja. Uhum, Que a gente gostava muito de ter contato com missionários. sim. E foi esse trabalho de rua, né, evangelístico que levou vocês a criar o Wave? Olha que foi engraçado, né? Que a gente começou a fazer teatro. O Daniel entrou no teatro para poder Pra me ficar conquistar, contigo, para pra- ficar comigo. E aí a gente fez teatro em mais Clássico. de 100 igrejas. Todo adolescente já fez isso. Não é Todo. pecado, não é errado, não. Mas assim, a gente passou por mais de 100 igrejas fazendo teatro. E aquilo já estava pra Literalmente. gente. Na época, a Assembleia de Deus E a gente tinha- não era Giovanni Si, não. A gente era muito ruim. Muito Era ruim. muito Eu ia falar teatro de igreja, mas me perdoe, tá, irmão? A gente era muito ruim. É porque na época não Me tinha perdoe os essas irmãos coisas. da Bíblia do teatro. Mas é porque na época não tinha, assim, né? O ensinar. A gente ia fazendo o que a gente Sim, sabia, com o né? coração missionário, É. evangelizar. E aí a gente falou assim, cara, não é isso. Não é fazer teatro na igreja. Então vamos fazer o teatro na rua. E foi a partir do teatro na rua que a gente se encontrou com a população de rua, as dores que existiam nas ruas. E aí isso acabou com a nossa vida, né? Então, aí que a gente teve tudo assim, realmente uma mudança de mentalidade sobre missão, que até então a gente achava que missão era só fora, porque no local não era muito falado sobre missão, né? Aham. Então a gente entendeu que era algo Deus nos chamando ali, né? Vocês lembram da primeira vez que vocês saíram às ruas aí, já com esse foco, assim, das pessoas em situação de rua? Lembramos, né? Na verdade, a gente começou levando a galera pra igreja. Na época a gente não tinha carro. Acho que hoje também, se juntar todos os carros que a gente tem lá em casa, não dá um, né? Não cabe Não dá todo um mundo. inteiro, né? Não, é porque o carro de missionária, você vai ver, é sempre... Capenga, velho, capenga. E aí, a gente foi... Aí eu pegava o carro da galera antes do louvor, que a galera tava ensaiando, falava, mano, eu dava preferência pra pegar carro com banco de couro, porque geralmente a galera em situação de rua vem cheirosíssima, né? Cheirosíssima, vem, às vezes, urina no carro e tudo mais. E aí a gente pegava, falava pro cara assim, ó, você sabe o que eu vou fazer, eu vou pegar a galera da rua. Então a gente pegava os bancos que eram separados para as autoridades, assim, né? Prefeito, passava fita zebrada assim. Pô, e Assembleia de Deus, Catedral de Volta Redonda e tal. Cara, fazia 3, 4, 5 viagens, era 20, 30 pessoas, assim, em situação de rua. Porque eu passava no abrigo, pegava a galera, passava na rua, passava no aterrado, tudo quanto é lugar e levava, né? E aí, na época, o pastor Davi perguntava assim, Daniel, meu filho, você tem recurso para cuidar deles aí? Eu falei, tem. Cheguei a pagar R$700 de conta de cantina na época. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu falava, anota aí que depois eu pago. E aí, a gente começou a perceber que as pessoas em situação de rua começou a incomodar a galera da igreja. Porque muitos deles chegavam alcoolizados. Então, não é aquele comportamento padrão de sentar no culto, né, bonitinho, e escutar, né? Então, é muito mal cheirosos, né? Em sua grande maioria, né? Às vezes grita. falam coisas. E aí, isso começou a incomodar, né? E aí, é uma reação normal, né? Meu telefone tá aqui. Se senta uma pessoa em situação de rua aqui, o que eu vou fazer? Vou Sim, sim. puxar o telefone, que é completamente normal. Então, a gente percebeu que a gente, como igreja, a gente não estava pronto para recebê-los. Então, a gente teve a ideia de criar uma igreja na rua para eles, que foi o gueto. Então, muita gente leva comida, né? E aí, se você for parar para pensar, a necessidade básica do ser humano é abrigo e alimentação. E muitas das vezes a gente fornece isso para eles ficarem na rua. E isso acaba reforçando com que eles fiquem na rua. Então, a gente sempre teve a pegada de comer junto com eles. Então, a gente estendia uma toalha no chão, cada um levava uma coisa e a gente comia junto com eles.
né? Então, muita gente dá comida, mas pouca gente tem comunhão. Então, começou dessa forma, né? Aí, quando a gente começou a conhecer essas dores e tudo mais, a gente falou, não, a gente tem que ter comunhão, tem que, de fato, literalmente partir o pão com essa galera para poder entender um pouco mais das necessidades deles. E o legal é que eles mesmos, né, chamavam o próprio público da população de rua. Então, o pessoal do aterrado, da vila, do retiro, convidava, sexta-feira vai ter gueto, que é a igreja de rua. Então, a gente já ficava tranquilo que na sexta-feira estava todo mundo ali. Porque a gente já tinha os nossos, como diz, obreiros, evangelistas, tudo ali, que era a própria galera da rua. E o que vocês começaram a sentir nessas primeiras vezes, né? Que vocês estavam no gueto ali, com as pessoas em situação de rua? Qual foi o tipo de sentimento que começou a surgir em vocês? Eu acho que o primeiro sentimento é que a gente não era convertido. Primeira coisa, né, amor? A gente percebeu que a gente só era religioso. Que não tinha uma conversão real ali em nós, sabe? Porque a gente tem muito preconceito. A gente se sente melhor, né? Ah, mas essa pessoa tem um vício, mas essa pessoa é drogada, olha o que ela fez. Mas a gente tem vários vícios, várias dependências, várias coisas que não foram tratadas, por mais que possa... Por exemplo, a gente tinha anos de igreja, né? Isso não significa que a gente era melhor do que eles, né? Pelo contrário, a gente se viu ali, sabe, mal. A gente se viu como o pior dos piores. Então, esse sentimento de olhar para eles e se ver assim... Cara, quem somos nós diante deles? Eles eram muito mais simples. Para eles tudo estava bom, sabe? Então, a gente começou a quebrar muita coisa dentro de nós que a gente achava que estava tudo bem, sabe? E olhar para eles de forma mais humana. Porque até então é muito fácil a gente desver o sofrimento humano. Porque a gente não quer problema. A gente não quer levar problema para nenhum lugar. A gente não quer sofrer com as pessoas. Que é chato pra gente. A gente fica assim, mas eu já tenho muito problema. Para que eu vou carregar o problema de outra pessoa? Na verdade, a gente evita ver. E quando a gente vê com a luz da Bíblia, não tem como desver. É isso né, aí, amor? não tem como desver. Então, a gente viu e a gente sentiu. Então, pra gente estar na rua, a primeira vez fez a gente entender que a vida não é só nós, né? A vida precisa ser compartilhada. Então, inicialmente começou ali na rua, entendendo o sofrimento deles, as dores, as histórias. Porque não adianta eu querer também ajudar alguém sem eu me relacionar com essa pessoa. Porque senão eu posso oferecer para ela o que ela não precisa, entendeu? Então, a gente começou a se relacionar. Inicialmente, a gente tinha medo, né? Porque alguns momentos dava briga na rua e a gente estava ali e a gente levava o Benny, que era pequenininho, na época, com bebê ainda, né? Enroladinho na coberta. E tinha outras crianças, porque a gente acha que é só o adulto que está na rua, não, mas tem crianças em situação de rua também. Então, para a gente foi incrível, porque mudou a nossa visão de evangelho. Tem mudado, não é que mudou, tem mudado, né? E como é que a fé de vocês foi sendo moldada durante o desenvolvimento da missão? Você falou desse aspecto, assim, desse confronto com quem você era, né, com a fé que vocês tinham, né? Mas como é que vocês foram percebendo a fé de vocês moldando Eu não sei, a o missão? Dani, que eu acredito que ele vai falar também sobre isso. Eu tenho aprendido que depois que a gente começou a ver as dores das pessoas, a gente está se desconstruindo. Que não sou mais eu, mas agora é o coletivo, né? É o que é nosso. Então, se é o seu sofrimento, é o meu sofrimento. Isso muda muito, porque desconstrói, mata a gente aos poucos, né? Faz a gente não mais sonhar os nossos sonhos, mas sonhar o sonho do próximo. Então, para mim, isso é fé. Fé é você não olhar para si mesmo como o centro do universo e enxergar o outro, mesmo quando você precisa, você olhar para o outro e falar, cara, tem alguém que precisa também do amor de Cristo como eu, né? E aí eu acho que é isso. Para a gente, a fé nos uniu mais a Cristo. Eu consigo enxergar Cristo no outro. Acho que se você falar assim, como que é a nossa fé hoje e como é a fé antes, é sempre nos desconstruindo para aprender mais. E a própria palavra se revela através da vida do outro, né? Então, para a gente, ajudou muito nessa construção, né? Da nossa fé. Está construindo muita coisa e desconstruindo muita coisa também. Referente à fé, eu gosto muito de Tiago, né? Quando o Tiago fala a respeito da fé sem obras, né? Então, você me mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras, né? E aí, o evangelho ele não é sobre obras, né? Mas o evangelho ele é um pacote completo que não exclui as boas obras.
Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a fé, Léo, ela só é fé quando ela é coletiva, né? A fé é onde estiverem dois ou três, né? Não é onde estiver um ou outro. Então, acredito que esse processo e até mesmo a fé em Deus, mas a fé também no ser humano, sabe? De entender que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que todos precisam, merece entre aspas, né? E precisa muito ter acesso a Deus, conhecer esse amor, esse Pai de amor, né? Então, acredito que só tem como ter fé se for compartilhada, sabe? Muito bom. Você que está acompanhando a gente, está gostando desse conteúdo, queria te pedir para você curtir, para você se inscrever aqui no canal, para você continuar recebendo conteúdos como esse. Nós temos procurado sempre trazer pessoas assim, com uma história de vida muito interessante. Você até agora viu assim só o porquê do Wave existir, as motivações que tem no coração deles para o Wave existir e por que o nome Wave, né? Qual é a ideia desse nome, né? O que ele simboliza? Alguns anos atrás, né? Antes disso tudo acontecer, tá? Que até então a gente achou que a gente ia fazer missão em outro lugar, né? Sim. E aí eu tive um sonho mesmo, de uma onda que passava por cima da gente e onde passava ia mudando os lugares. Aí eu contei pro Dani o sonho, só que passou assim, alguns dias, veio um voluntário que participava com a gente, né? Veio primeiro e falou, eu via ele até falou, tipo uma barricada, né? Uma trincheira. Uma trincheira. E por trás dela vinha uma onda. E aí veio uma outra voluntária, né? Isso foi o Neemias e a Emília, que também teve um sonho. E aí a gente falou assim, tá, a gente já está fazendo os projetos, as coisas estão acontecendo, que tinha um gueto, tinha projetos na comunidade na época, várias ações que a gente fazia. Então, acabou se tornando o Wave, né? Que foi algo que a gente sentiu, não é nem nada místico, mas sabe, tem a ver com o sonho, com a realidade que a gente estava vivendo naquele momento. E aí se tornou um coletivo, né? Pessoas que se uniam em prol de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, né? E essa propagação de uma onda de amor que transforma, né? Tá certo. Então, o Wave é estruturado como um coletivo, isso, né? Um movimento. E que tipo de ajuda, de assistência o Wave oferece atualmente? Muita gente entra em contato com a gente, né? Assim, pelo menos umas 5 ou 10 solicitações de contato por dia, falando quanto que custa para colocar na clínica de vocês, né? Quanto que custa, o que tem que fazer? Tem que dar cesta básica, né? Como que faz para internar? As pessoas fazem essa associação como as clínicas de reabilitação. Perfeito, casos de recuperação e tudo mais. E aí a gente entendeu nesse período, Léo, que toda vulnerabilidade e marginalidade começa na família. Então, não tem como a gente tentar cuidar de pessoas que passam por processo de vulnerabilidade e marginalidade se a gente não reestruturar essa visão de família. Então, por exemplo, não tem como eu explicar para uma pessoa como Deus é pai se o pai a violou ou se o pai a abandonou. Então, a nossa proposta, né, para as pessoas é de ser família, né, é dessa reconstrução. Basicamente, o que a gente quer para o Ben e para a Mika, que são nossos filhos, a gente quer para as outras pessoas. A gente tem um menino que chegou lá em casa, por exemplo, egresso do sistema prisional, não tinha nem o fundamental completo, e ele está com a gente há 5 anos, né? E ele terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio e está fazendo faculdade de nutrição aqui em Barra Mansa. Então, está há 5 anos com a gente e a gente começa nessa forma nuclear, que é a família, reestruturando toda a visão de família e a gente estabeleceu um programa mínimo, assim, sugestivo de 3 anos para as pessoas ficarem com a gente. O portão fica aberto lá em casa, ninguém é obrigado a ficar, mas quem ficar, quem sentir desejo, faz parte da família, né? Então, partindo desse princípio, dessa visão de família reestruturada, todo o restante é acrescentado aos poucos, né? Então, eles voltam a estudar. Essa é uma obrigação inegociável lá em casa, eles precisam voltar a estudar, né? Porque não adianta a gente tentar mudar a mente da pessoa e o coração dela se ela não entender esse processo que está acontecendo com ela.
Então, eles voltam a estudar. A gente tem uma missionária que trabalha com a gente, que é professora de reforço, a Débora. E mandar um abraço também para a Débora e para a Lud e para toda a galera lá de casa. E a Débora e a Lud são as 2 missionárias que trabalham com a gente. Hoje somos uma equipe de 4 missionários. E ela dá aula de reforço e eles estudam em regime de supletivo. Então, estudam lá em casa e fazem a prova. Só que até eles chegarem nessa fase do estudo, tem que se comprometer com a questão da casa, com o cuidado, com o voluntariado. Então, é um processo bem longo. Mas a gente atende pessoas em situação de rua, profissionais do sexo que desejam deixar a prostituição, ou seja, prostitutas, travestis, egressos do sistema prisional, pessoas que a gente não trata a dependência química lá em casa, porque a dependência química, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença incurável, né? Assim como a diabetes, assim como a pressão alta. Então, a gente não fala sobre drogas lá em casa, porque é exatamente essa falta de ajuste familiar, de estrutura familiar, que levou essa pessoa a buscar esse mundo ou coisas diferentes que permeiam, que orbitam a vulnerabilidade e a marginalidade. Tá certo. Então, estou entendendo que se uma família quiser levar alguém para lá, como é que vocês lidam assim, a né? gente, né? Porque acontece muito, né, do externo procurar ajuda para a pessoa. Isso. Então, no início, eu não acho que do início até hoje tem pessoas que acham que a nossa casa é um lixão. Misericórdia. Por que eu falo isso? Lixo ou não, reciclagem. Não, mas tratam como lixo. Se fosse reciclagem, estava bom. Mas muitas pessoas já aconteceram, né, de igrejas ou pastores ou pessoas mesmo, só deixar a pessoa na porta e achou na rua, deixa lá. Ou entrar em contato com a gente e falar se posso levar para casa de vocês. Aí o Daniel dá até uma resposta que às vezes eu puxo a orelha dele. Não Aí pode, fala, por que você Daniel. não leva para sua casa? O que você quer trazer para mim? A minha casa já tá cheia de gente. Né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Teve uma vez que um cara me ligou em Barra Mansa, daqui de Barra Mansa. A gente já tava morando aqui em Barra Mansa. Ele falou, irmão, foi Deus que preparou o seu contato. Aí eu falei, sério, mano, quem que te deu o meu contato? Ele, um cara em situação de rua. Aí eu falei, interessante, beleza. A galera em situação de rua geralmente são meus amigos, são minha família e tal. E ele falou assim, e eu tenho certeza que foi Deus que abriu a porta da sua casa pra essa pessoa que eu tô querendo ajudar. Aí eu falei, ok. E aí, qual que é a sua ideia? Aí ele, não, levar ele pra você. Aí eu falei, tá, e por que você quer colocar ele na minha casa e não na sua? Ele, não, misericórdia. Eu falei, opa, mas misericórdia não, pô. Por que você quer trazer pra mim e não levar pra sua? É isso que eu quero entender, né, Su? Mas assim, na verdade, hoje, como que funciona, né? Por muito tempo, as pessoas que chegavam lá, muitas vezes, assim, a gente sempre recebia. E a casa lotou. Só que aí a gente percebeu que não adianta dar um teto, comida, mas não ter cuidado, qualidade de cuidado. E cada pessoa que chega ali, ela vai dar um trabalho. É um novo filho. É um novo filho. Então, você pensa assim, num adulto que está chegando, que não é menor, né? É um adulto, cheio de questões para serem tratadas. E aí, eu simplesmente colocar na casa sem regras, sem orientação, sem aconselhamento, sem escuta, né? Então, é tratar como filho. E isso dá trabalho, isso leva tempo. Então, a gente entendeu que para a pessoa estar ali, primeiro, ela precisa ir por conta própria, com as próprias pernas. Ninguém levar. Porque aí ela tem a autonomia da decisão dela. Ela não está indo porque a família está obrigando, ela não está indo porque um pastor achou e fica lá implorando, sai da rua. Porque se a pessoa não quiser mudar, você pode insistir no máximo. Ela pode estar numa depressão pós-uso e falar, eu quero, mas chega no local e vai embora. Então, o que a gente entendeu? A pessoa precisa querer estar ali. Primeiro, porque a gente não oferece um processo de cura para pouco tempo. A gente está te oferecendo uma família. E leva tempo ser uma família. Leva tempo você se sentir pertencente. Leva tempo você se estruturar na área de educação, entendeu? Então, até que ele tenha uma vida digna e se torne uma outra família. Então, hoje, as pessoas, para estarem ali, não pagam nada. Elas procuraram estar ali, então elas querem estar ali. Então, hoje, ninguém pode levar na nossa casa, porque quem levava não cuidava, só descartava. E a gente achou que não era legal aquilo, sabe? A gente queria as pessoas como família e elas querendo ser família. E tem um adendo também que a gente nem permite também que as famílias ajudem. Porque muitas das vezes, né, esses indivíduos, eles já usurparam tanta família, roubaram tanto, né? Então, esse tempo lá em casa, geralmente é um tempo também de descanso para a família. Né? E também tem aquela questão, né, do famoso tô pagando, quero exigir. Né? Então, tudo que a gente tem, o que a gente come é o que eles comem, a forma que a gente vive é o que
eles vão ter, e o que a gente quer pra gente, pros nossos filhos, a gente também quer pra eles. Tá certo. Vocês citaram, Daniel citou as missionárias, né? Quem são os voluntários e como é que eles se conectam a vocês? Então, a gente tem 3 formas das pessoas ajudarem, né? A gente, financeiramente, com voluntariado e sendo missionário integral, né? O voluntariado, ele pode servir, e aí ele vai chegar propondo, ele fala assim, olha, eu sou professor, eu tenho isso, aquilo, e a gente vai ver se encaixa dentro do que a gente faz hoje. Ou servir nas rotinas da casa. Tem um missionário que ele vai ficar integralmente ali. Ele vai viver junto, porque é muito importante para ter o respeito das pessoas que moram com a gente viver junto. Então, a pessoa que dedica 100% da vida dela, mora ali, a gente, né, vê televisão junto, a gente come junto, a gente faz tudo junto. Lava banheiro junto. Faz Lava tudo panela, junto. a coisa que mais faz lá em casa é lavar banheiro e panela. E aí o missionário ali, ele fica e ele serve. Então, a Débora tem 4 anos na missão com a gente. A Lud foi voluntária há 10 anos e hoje ela é missionária há 1 ano e meio, né, amor? Em janeiro faz 2 anos. Isso. E nesse tempo todo que vocês estão vivendo assim em família, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram? Primeiro ponto, Léo, que é muito importante, Léo e toda a galera que está assistindo a gente, é porque a gente tem mania de classificar pecados, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma garota de programa, o pecado dela está exposto. O nosso não. A gente que está aparentemente cheirosinho e bonitinho, né? As pessoas olham pra gente, principalmente pessoas que são relativamente expostas, como você que é pastor e tudo mais. A gente acaba criando um ideal de pessoa. Nossa, o Léo, cara, ele tá falando lá em cima. Olha como que o Léo é maneiro. Mas quando você tá no público, tem 1% da tua vida. Se não menos, né? E aí, a gente entendeu que, principalmente no caso da adoção da Mica, quando a gente chegou com a adoção para nossa família, com a Mica e todo mundo assim ficou, nossa, ela é muito pequenininha, a mãe é horrível de tê-la abandonado, como que uma mãe pode fazer isso? A gente falou, a gente sempre falou, né? A gente nunca pesou a mão sobre essa galera sobre maneira, porque todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. A gente só não foi exposto à mesma condição que eles foram. Então, o aprendizado é entender que a gente é tão ruim quanto eles. Né? Então, a gente não cresceu, pelo menos eu não cresci, a Su também não, você, Léo. A gente teve uma família relativamente estruturada. Né? A gente não sabe o que é ter um pai preso, a gente não sabe o que é ter um pai morto por o tráfico de drogas. A gente não sabe o que é ter uma mãe que foi abusada ou uma mãe que abusa. Então, acho que o primeiro aprendizado é o aprendizado, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, né? Que todo mundo tá zoado. Versão atualizada e corrigida do Daniel, né? Todo mundo tá zoado e distante da glória de Deus. Então tá todo mundo no mesmo barco. A diferença é que muitas das vezes a gente está tentando lutar para estar mais próximo de Deus, né? Para estar e mais pessoas precisam aprender a fazer isso. Então, o primeiro aprendizado, e talvez o maior, Léo, é entender que a gente está no mesmo barco que eles. E eu tenho certeza que morar junto traz isso pra gente. Né? E aí, quando a gente tá junto lavando um banheiro, quando a gente tá junto lavando uma panela, cozinhando, por exemplo, domingo é o meu dia e da Su de cozinhar. Né? A Sueli é meio... Os pais fazem um almoço de domingo. Exato, e geralmente são os almoços mais bolados, né? Mais maneiros. E aí... Tô desconfiando desse almoço aí. Pra galera que tá em casa, eles vão se identificar logo. A Sueli sempre desentoca um frango do nada, sem matar as nossas galinhas, que a gente mora no sítio, tem umas galinhas bem. lá. Por causa dos ovos, né? E aí... Mata a gente cozinha, a gente faz tudo, e a Sueli é meio dominante na cozinha. Ela não gosta de me deixar cozinhar muito, ela gosta de fazer, gosta que eu fique como assistente dela. Ela deve ter boas razões para isso. Não, Mas desenrola. ele faz algumas coisas boas. Então, o ponto é esse, sabe? A gente fazer tudo junto, como família. E o ponto principal lá de casa, que é um outro aprendizado também, é isso daqui que a gente está fazendo, é mesa. É o momento, a gente passa mais tempo na nossa mesa, do que fazendo qualquer outra coisa. Então, a gente tem café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Em média, são mais de 4 horas na mesa. Né? Então, todos os dias. Qual a família que tem esse privilégio? Então, é um privilégio estar na mesa, sabe? Então, quando a gente está na mesa e a gente não está num formato de sala de aula, né, condicionado,
a gente percebe a dor do outro. Então, é muito fácil, e geralmente eu e a Sueli acaba sentando na ponta para conseguir ver todo mundo, né? A gente consegue olhar nos olhos de cada um e ver, e aí é a mesma mesa, é a mesma comida, é a mesma condição. Então, é muito interessante, assim, esse aprendizado de olhar para o outro, sabe? E perceber que nós somos tão vulneráveis quanto eles. Pode falar, Sueli. Eu acho que nesse desafio, né, de viver junto, um dos aprendizados também não serve só para gente que mora com pessoas, né, vulneráveis, mas eu acho que para todos os cristãos é permanecer. Né? Acho que o maior desafio para a gente em toda essa caminhada é permanecer no que Deus nos chamou para fazer, é permanecer fiel na nossa caminhada diante das frustrações, das pessoas que viram as costas, né, das traições, porque nessa vivência com pessoas, você não pode esperar nada em troca, por mais que a gente já carregue muitas expectativas, é fazer por amor. Não porque alguém pode te beneficiar. Então, para a gente, o maior aprendizado foi isso, porque a gente dava amor e a maioria das vezes a gente recebia raiva, ódio, ou nada em troca, ou coisas que a gente não esperava, né? Então, aprender que a gente não poderia descartar as pessoas, porque elas vão sempre nos trazer, talvez, o pior delas. Então, esse foi o maior aprendizado, acho que para mim, e tem sido, amar as pessoas, independente do que elas façam com a gente, né, e pedir a Deus para que a gente continue amando. E a nossa vida é uma eterna reconciliação. E a gente aprende isso com o sacrifício de Cristo, né, que nos reconciliou. E também permanecer. Fiel é uma oração que eu e o Dani, a gente faz, nos ensina a permanecer. Né? Porque começar bem é muito fácil. Agora, o difícil é terminar bem. Então, acho que esse é o aprendizado que a gente está tendo. Buscando em oração permanecer e terminar bem, amando as pessoas. E entregando a nossa vida por elas, assim como Cristo se entregou por nós. E o que as pessoas precisam, e quase ninguém percebe nessa relação aí, Daniel? Você falou muito do tempo de mesa, né? O que vocês foram percebendo ao longo do tempo das maiores necessidades das pessoas lá? Léo, não é só lá, né? Porque a nossa casa ela é um reflexo de quem a gente é, né? Então, a gente tenta o máximo possível ser na rua o que a gente é dentro de casa. Mas as pessoas precisam ser vistas, sabe? Eu tenho um hábito muito grande e isso se tornou uma cultura lá em casa. Quando eu vou no mercado, por exemplo, eu vou falar com o caixa e chega a hora, né? E o padrão, né? Se você for para meia hora e fica observando. É como se fosse um caixa eletrônico, né? A gente não tem o hábito, a gente muitas vezes chega no caixa já muito nervoso pela demora. E aí eu tenho o hábito sempre de perguntar o nome da pessoa, me apresentar. Eu sou o Daniel, esse daqui é minha esposa, ou esse daqui é o meu filho. E é interessante que eu tenho um filho de 50 e poucos anos. Então, quando eu apresento, o pessoal olha assim e fala assim, mas como assim? Você casou com a mãe dele? Não, não sei o quê. Aí até eu explicar é um rolê, né? E aí eu falo, prazer, e como você está? Qual o seu nome, né? Qual o seu nome, como você está? Léo, a gente já teve várias vezes caixas de mercado chorando com a gente. Com essa pergunta. Com essa pergunta. E as pessoas falam assim, mas nunca me perguntaram o meu nome. Eu tenho 20 anos de trabalho aqui e nunca me perguntaram o meu nome. Então, é muito doido porque hoje a gente vive um período, né? Um período onde a questão idolátrica mudou muito. Né? Porque até pouco tempo atrás a idolatria era um símbolo ou alguma coisa assim. Mas hoje é a idolatria do eu, né? É o hedonismo. Então eu olho para mim. Eu preciso satisfazer os meus desejos. E, na verdade, o evangelho é você abrir mão dos seus próprios desejos para satisfazer do outro. Então eu posso estar quebrado, cara. Né? Às vezes esperando numa fila de mercado e tudo mais. Mas eu preciso entender como aquela pessoa que está me atendendo ali está. E aí, lá em casa é muito isso, né? É interessante porque eu sou um cara muito de toque. Gosto muito de abraçar, de beijar. A Sueli é meio Shrek, né? É meio Fiona, assim, né? Acho que nem Fiona. Tô aprendendo. Tá aprendendo. A Sueli já é mais ogrinha, assim, né? Mas... E aí, eu abraço todo mundo todo dia em casa. Abraço e beijo, sabe? Eu acordo, abraço e beijo. E eu sou muito do toque. E aí é interessante porque a gente... nisso a gente percebe como as pessoas estão feridas, né? E seja feridas por qualquer situação da vida, mas como é necessário esse toque, sabe? Então, o que mais precisa, e quase ninguém percebe,
é ser visto, sabe? A gente ver mesmo. Porque qual que é a nossa realidade, né? A gente tá na correria, no centro da cidade, a gente vê uma pessoa em situação de rua pedindo alguma coisa. E, tipo, eu parei de andar com dinheiro, né? Eu não gosto de dinheiro físico. Eu sempre, nem cartão, carteira eu ando mais, é só o celular, porque hoje é tudo por aproximação. Mas eu já não ando com dinheiro físico por causa disso. Para as pessoas não me pedirem e eu ter. Então, uma pessoa... eu gosto muito de sentar com a galera na rua. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, agarrado, e a Suelen briga comigo. Onde você tá? Você tá demorando. Aí eu, cara... Encontrei com um cara em situação de rua, fiz um amigo. E aí eu falo com o cara, e aí, cara, qual o seu nome? Você veio de onde? Em que eu posso ser útil para você? Então... E, na maioria das vezes, as pessoas começam a chorar. Porque não são vistas, né? É como um galho que tá ali, ou como um saco de lixo. Isso não serve só para a população de rua, né? Acho que Sim, geral, com certeza. as pessoas não conseguem se enxergar à vista pelo outro, né? E qual que talvez tenha sido o momento mais difícil que vocês passaram no Wave nesses longos anos? Esse é um rolê que foi recente, né, amor? Eu vou deixar... Você quer falar? Pode ser. Eu acho que a gente passou por alguns. Não tem como falar que essa vida tá, né, é uma caminhada de sofrimento, de perdas, né? Já perdemos muitas pessoas. Mas já enterramos 13, né, Su? já Assim, que enterramos moraram 13 com a gente. pessoas que moraram com a gente. Mas eu acho que a pior foi a última que aconteceu, que a gente recebeu uma mãe que morou com a gente com os 2 filhos, que era garota de programa, e ela estava indo bem, estava ficando bem com a gente, cuidando dos filhos, mas de repente, assim, depois de um tempo, as crianças chamavam a gente de vovó, porque querendo ou não, como ela tinha essa associação que a gente era meio pai e mãe, né? As crianças começaram a chamar a gente, o menininho que era maior, de vovô e vó. Ela decidiu ir embora. E aí, nisso, a gente foi para poder ter esse acompanhamento, né? Antes de ir embora, a gente achou que ela ia permanecer, né? Ter uma vida digna. A gente foi no conselho tutelar, né? Avisando que ela estava morando com a gente, fazendo tudo o que tinha que fazer. E aí, como as crianças já tinham criado um vínculo com a gente, aí a gente entrou com um pedido de guarda. E nesse processo, as crianças ficaram 10 meses com a gente, né? E depois de 10 meses, eles decidiram, né, a Justiça, o Ministério Público... Houve uma troca de promotor, né? Houve uma troca de promotor e teve que retirar as crianças. A gente teve que entregar e foi um momento muito doloroso para a gente. Primeiro porque a gente, de novo, não queria passar pelo processo de burlar a lei em momento nenhum. Não foi uma ideia, vamos receber uma mãe para poder ficar com uma criança. Não, jamais faríamos isso. Primeiro porque a gente pode ter filhos e porque, segundo, a gente sabe que tem uma fila de adoção que a gente quer participar. Já se habilitou, né, para participar. A gente está nesse processo também de adoção, né? E aí, retiraram. Quando retiraram, eles já tinham um vínculo. Já chamavam o Benny, né, e a Mica de irmãos. Então, a família inteira chorou muito. Chamava a gente de pai e mãe, né? Foi o nosso mundo desabou ali, né? Porque até então, a gente já passou por outras dores, mas é como se fossem nossos filhos. Filhos que a gente não tinha se preparado para ter, mas que a gente estava cuidando com muito amor, né? E vê-los indo para o abrigo, passando por aquela situação, tudo que a gente não queria, né? Mas no momento de dor também, nasce um sonho que é a Casa Calango, que é um projeto para a comunidade, porque a gente mora num local hoje que não tem acesso direito à educação, a esporte, lazer, não tem uma praça pública, ônibus não passa direito, e as crianças ficavam tudo no bar, com as mães. Então, a gente entendeu, a gente está vivendo a dor, mas não dá para parar. E aí, Calango, por quê? Porque o menininho tinha um apelido de Calanguinho. Então, a gente não quer que aconteça com outras crianças o que aconteceu com eles. E no nosso bairro, a maioria das mães que a gente conheceu nos projetos foram abrigadas em casa de acolhimento. Olha que doideira. Olha que doideira. Fundação Beatriz Gama. E aí a gente entendeu que Deus estava chamando a gente também para levantar essa bandeira, né? Hoje a gente fala muito sobre adoção. A gente entrou num processo de adoção legalmente, né? Então, apesar do processo de dor, da perda das crianças, da gente sentir isso até hoje. O Benny fala direto, mãe, eu sinto falta deles. A Mica chora sentindo falta. Não me arrependo de ter cuidado, o Daniel ter cuidado, de ter passado pelo esse processo de dor, mas nasceu algo, né? Então, Marcos Almeida até tem uma música dele que fala que o bem que nasceu dessa dor há de vingar. Então, nasceu um bem dessa dor toda. E as crianças foram adotadas por uma família. Então, a gente ficou sabendo que as crianças estão bem, então isso também nos acalma. Que bom. E como é que o relacionamento de vocês dois, como casal,
se equilibra nessa vida de É vocês, hein? loucura, né, amor? Léo, é muito doido porque a gente tem o... É interessante porque na pandemia todo mundo sentiu falta de estar na rua. Pra gente não mudou nada, que nosso trabalho é dentro de casa, né? Mudou, obviamente, o sofrimento da pandemia e Sim, tudo mais. claro. Entretanto, a gente não desliga, né? É 24 horas. Então, esses dias, 11 horas da noite, uma mulher da comunidade estava com o filho passando mal. E eu acho interessante que criança não passa mal de dia. Você já Só reparou? passa de noite. Só passa de noite. E geralmente é no dia que você está mais cansado. E aí, o nosso trabalho é 24 horas. Então, a gente demorou muito, Léo, para conseguir encontrar o nosso equilíbrio como casal. Demorou bons anos, né? Está encontrando A ainda, gente está né? encontrando, mas teve uma amiga psicóloga maravilhosa que falou assim, olha, eu quero cuidar de vocês como casal. E aí, até então, né, todo mundo é resistente à terapia até fazer. Né? Então, ela cuidou da gente como casal e durante 6 meses, cara, cuidou mesmo, Léo. E aí, a gente começou porque a gente chegou a um ponto que a gente estava doando 1000% da nossa vida. E Deus não quer o 1000%. Ele quer o 100%. Tem sacrifício que a gente faz que Deus não pede. Né? Então, a gente estava se negligenciando tanto e ainda se negligencia, né? A gente está acima do peso, né? O nosso descanso não é o descanso ideal, mas a gente está mudando isso. Mas a balança pesava muito pro lado da missão e nada pro nosso lado, no sentido de cuidado pessoal, cuidado com os nossos filhos. E aí, é por isso que muitas das vezes, né, acaba que muitos filhos de pastores não conseguem permanecer na igreja, permanecer com Deus, porque vem os pais priorizando sempre o reino de Deus em detrimento de todo o restante. E, na verdade, é um equilíbrio que precisa existir. Só que, até a gente achar esse equilíbrio, A gente está demora nesse demais, processo, né? Então, a gente está encontrando isso. Para isso, a gente tem que acordar 4h30 da manhã. A gente ficou um tempo acordando 4h30. Aí, a gente estava muito cansado, paramos. Aí, agora, a gente voltou a acordar 4h30 da manhã para a gente ter o nosso tempo com Deus. Ir para academia. Nesse momento de academia, a gente tem o tempo de casal, porque é o tempo todo pessoas juntas, né? E aí a gente vai tendo o nosso tempo com os nossos filhos durante esses percursos, né? E a gente está tentando, assim, equilibrar. Mas eu acho que a gente nunca vai encontrar o equilíbrio, porque eu vejo que na vida da gente, a gente sempre deixa algo cair da... Não tem como... E o dinamismo da vida, né? Eu tenho 2 filhos e eles apresentam várias demandas Sim. que influenciam na minha relação com a mãe deles, né? Sim, Com minha total. esposa. Sim. E vocês têm 17 filhos, né? 2 filhos e mais os 15 lá que estão na Isso. casa. Então, E chegam muitas E demandas. a gente está aprendendo, né? A gente tem 16 anos de casado, 2 filhos, no papel, legalmente, né? Um biológico, uma adotada, mas que são filhos, e o restante. E se eu falar assim, sobra muita coisa de Daniel e Sueli, eu acho que quase nada. Se eu falar com você, é uma das coisas que eu acho que a gente... Mais ponto de atenção de vocês, né? Mas assim, que precisa estar mais com tempo. A gente tem tentado fazer isso na missão. Mas a nossa conversa hoje é sobre a missão, né? Se a gente perguntar tudo é em da missão. E não tem nem como mudar isso, porque a gente mora ali, né? O Benny ontem, ele é muito ansioso, né, cara? Ele é totalmente o oposto meu, né? A sua é um pouquinho mais ansiosa, né? Mas eu gosto muito, assim, a sua, ela quer resolver as coisas muito rápido, fica ansiosa, e eu sou mais no tempo que tem que ser. E aí ontem ele tava falando, pai, quando eu trabalhar, eu quero dividir minha grana da seguinte forma. Aí ele falou, vou jogar por baixo como jovem aprendiz. Vamos dizer que eu tenha R$500. E aí 100 eu vou doar para um missionário, 100 eu vou doar para você e pra mãe, para vocês poderem jantar em algum lugar. E eu falando, não, filho, não precisa. Aí ele, 100 eu vou investir e os outros 20% que sobrarem, aí eu vou usar para mim. Aí eu falei, filho, essa é uma boa divisão. Mas a gente também tá entendendo que, igual o Benny, muitas vezes ele fala pra gente assim, eu não faço parte, eu não faço nada. Eu falo, claro que faz, você faz parte. Sem você isso não aconteceria. Aquela velha história do Juarez lá atrás, quando a gente levou o Juarez para casa, o Benny tinha 3 anos de idade, o Benny entrou dentro de casa correndo, abriu as gavetas de brinquedo dele, o Juarez com 30 e poucos anos. E o Benny falou assim, Juarez, quando você quiser brincar com os meus brinquedos, você não precisa me pedir, porque tudo que eu tenho é seu. Então, o Benny, ele é o precursor disso tudo. E aí, a gente, como casal, a gente consegue entender, porque nós somos maduros para entender quando não consegue ter tempo,
Mas o grande desafio são as crianças. A gente ter tempo em família. Igual isso domingo agora, a gente separou para estar em família e um momento de descanso com as crianças. A gente vai dar um passeio breve com eles. Mas é um processo longo, Léo, até a gente entender isso. E eu acho que eu tenho a plena certeza que os grandes heróis dessa situação são o Ben e a Mika. Porque dividir os pais com tanta gente é bizarro. Ele chega pra falar comigo assim às vezes, e eu tô às vezes conversando com alguém no aconselhamento, ou tô tratando de alguma crise lá em casa. Por quê? Se na sua casa com 4 pessoas já tem N conflitos, né? Lá em Sim. casa são muitos conflitos. Então, é um que queria uma cama, que o outro pegou a cama, um que queria um lençol. E, às vezes, rola até uma discussão para ver quem vai andar na frente comigo no carro. Você tá entendendo? Então, o Beni, no meio disso tudo, né? Só que eu não abro mão de uma coisa. Por exemplo, eu levo ele todo dia para a escola de manhã. Né? Então, a gente tem o nosso tempo de oração no carro. A gente tem, por exemplo, o nosso dia de homem, eu e o Beni. Uma vez por mês, a gente sai para fazer coisa de homem. A gente vai no barbeiro, a gente vê filme de ação. Então, a gente está tentando equilibrar isso tudo. E como casal, é dia a dia, é todo dia. Assim, a gente tem que acordar mais cedo, muitas vezes, e dormir mais tarde para a gente ter o nosso tempo, né, amor? E a Mika, ela é totalmente missão, né? 100% ali que ela nasceu nesse contexto, né? Porque a Mika, os pais dela viveram nas ruas. Então, ela tem atraso mental. E a gente, com 2 meses, a gente conseguiu que a guarda dela está conosco hoje, porque os pais não quiseram. E por ela ter atraso mental, passar pela abstinência do crack, o juiz entendeu que ela precisava ser cuidada e não seria adotada facilmente. Então, ela ficou com a gente, com 4 anos saiu a adoção. E hoje ela é uma menina que ensina muita gente na missão, que para ela tá tudo bem. Tudo tá tudo bem. Ela ri o tempo todo. E ela tem dificuldades, ela não sabe lidar com as emoções dela, ela tem dificuldades no aprendizado, mas para ela sempre tá feliz. Então, ela nos ensina bastante. Se a gente tá ali com ela, ela tá feliz. Se a gente não tá ali com ela, ela tá feliz. Né? E a gente tá tentando encontrar esse equilíbrio de cuidado do Beni, da Mika com as questões dela e da missão. Antes de eu sair de casa, ela tinha acabado de chegar da escola. E aí eu falei com ela, filho, o pai tá saindo de novo. Aí ela olhou, onde você vai? Aí eu falei, já olhou com um sorriso no rosto. Eu falei, poxa, eu vou falar num podcast e tudo mais. Aí ela, tá tudo bem, pai. E deu um sorriso, me deu um abraço e me deu um beijo. Então, cara, a Mika... O Beni é o nerd da situação, extremamente inteligente, extremamente conversado. Conversa sobre bobina de Tesla, conversa sobre Chernobyl, né? O Beni é todo nerdzão, né? Mas a Mika é essa criança simples, sabe? Que tudo está bom para ela. É assustador, cara. E que conselhos vocês dariam para as pessoas que estão na igreja, naquele ambiente eclesiástico, que sentem, né, aquele desejo de servir, ou mais espiritualmente falando, né, sentem aquele fogo do Espírito Santo assim para estar trabalhando na obra do Senhor, mas não sabem por onde começar? Eu vou dar baseado no que eu vivi e que eu sinto, né? Que por muito tempo a gente espera uma mão consagrando a gente pra gente ser alguma coisa e pra gente fazer. Esperar um anjo, né? Tipo, espera aparecer um pra anjo Maria. aparecer, né? Alguém dá um sinal, só que o sinal tá ali, as pessoas estão passando na sua frente, alguém tá sofrendo na sua família, algo tá acontecendo e você não tá vendo, porque você tá esperando alguém falar com você que você tem que fazer. Ou você não se sente capaz, né? Então, eu acredito que a primeira coisa é todo mundo que conhece a Cristo é um missionário. Porque a gente tem uma missão de propagar o evangelho, anunciar as boas novas, principalmente no mundo que está hoje, né? É para todos, né? É para todos. Então, a primeira coisa é tenha disposição. Se coloque à disposição de falar, eu vou fazer, mesmo sem saber fazer. Porque quando a gente começou, se você perguntar, vocês queriam abrir a casa para morar com um monte de pessoas? Não, eu nunca planejei isso. Se Deus me falasse que eu ia morar com 15 pessoas hoje, eu nunca encararia. Mas a gente entendeu que a minha casa é a nossa casa. O meu carro é o nosso carro. O nosso dinheiro não é meu e do Dani, é compartilhado. Então, tudo é nosso. Então, quando você entende como igreja, como irmão, como irmã, que tudo é nosso e que você tem disposição para servir, você não espera ninguém pedir, você faz. O que está na sua frente para fazer, você vai fazer. E outra coisa não precisa se sentir o mais espiritual da situação. Porque todo mundo acha que o pastor, o líder, o missionário está ali 100% no grau da espiritualidade. Nem sempre a gente está assim. Esse seria o ideal. Na verdade, na maioria das vezes, a gente está zoado como todo mundo, né? Seria o ideal a gente ter orado 10 horas num dia. Seria ideal a gente ter conseguido ler a Bíblia talvez 1 hora. Tem dia que a gente não lê a Bíblia.
Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro de falar que por muitas vezes nós, independente se somos missionários, pastores ou qualquer tipo de liderança, falhamos e falhamos muito. Mas se a gente esperar ser santo, perfeito, né, e preparado para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer. Isso não quer dizer que tira a nossa responsabilidade de buscar a Deus ou de buscar realmente conhecer mais a sua palavra e orientação. Não, não tira isso. Mas eu não posso ficar esperando uma coisa mística acontecer. Eu preciso fazer. E olhar o outro. Acho que essa é a questão. Não viver mais para si, mas pelo outro, sem colocar desculpas. Que a gente é muito bom em dar desculpas, né? E o que é vida abundante para vocês? Rapaz, essa é uma pergunta muito, muito incrível, porque Jesus, quando ele fala lá em João capítulo 10, versículo 10, ele fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, né? E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí muita gente acha que nesse texto, né, ele está falando do ladrão, o diabo, né? Mas o ladrão, ali ele estava associando, quando a gente vai olhar no original, no grego, aos falsos mestres, né, aos falsos profetas e tudo mais. E aí, vida abundante são duas formas da gente enxergar, né? E aí eu gosto muito sempre de trazer um dos meus versículos preferidos, é Tiago 1:27, né? Que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e não se contaminar com as coisas desse mundo. Então, vida abundante segundo o que a gente vê hoje. Vamos pegar aqui agora no celular e vamos abrir o Instagram. A vida abundante é você ter uma Lamborghini. Na verdade, primeiro você fazer o seu primeiro milhão. Você ter uma casa no Alphaville. Nada quem tem contra a casa no Alphaville. Mas é você ter tudo aquilo que você quer. E a gente vive hoje uma geração, Léo. A gente estava conversando com o Beni hoje, né? Hoje, acho que foi hoje, que as crianças vêm e falam, pai, eu tirei 10 na escola. A gente olha e fala, não fez mais que a sua obrigação. Aí a gente até faz, até brinca, na minha época eu fazia isso, fazia aquilo. E aí a gente passa hoje pela geração talvez mais frágil da história. Né? Uma geração que absorve tudo e não consegue lidar com as próprias situações. Mas aí, a vida abundante, segundo o que a sociedade fala, é a gente ter tudo que a gente quer. Então, hoje, o que está em voga é eu sou o que eu sinto. Então, o que eu me sinto hoje é o que eu vou ser. Só que a vida abundante, quando Jesus fala que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é uma vida segundo um padrão dele. Não é uma vida segundo o nosso padrão. Porque se ele veio, é porque a gente tem um caminho para seguir. Então, não tem como a gente ter vida abundante se não tiver morte e se não tiver ressurreição. Eu sempre falo com a galera lá em casa que a morte de Jesus perdoa os nossos pecados. Mas a ressurreição de Jesus nos comissiona. Jesus, ele fala lá na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse também foi o discurso de Estevão, e, se eu não me engano, em Atos 6, quando ele foi apedrejado. E aí, a morte de Cristo perdoa os nossos pecados. Mas o problema não é a morte dele. O BO todo é a ressurreição. Que a ressurreição, ele ressuscita para dar direcionamento para a gente sobre o que a gente precisa fazer. Então, a vida abundante, Léo, para mim, né, começa com a morte. Baseado lá em Lucas 9, 23, aquele que quiser vir após mim. E o mais maneiro é que Jesus não força ninguém, né? Jesus, ele não bota um cabresto na gente e fala assim, vocês têm que me seguir. Ele não é um ditador. Ele fala, cara, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, não tem como ter vida abundante sem cruz. Não tem como a gente querer transbordar vida se a gente nem sabe mesmo o que é a vida. E, na verdade, a vida de verdade a gente só consegue encontrar quando a gente bate de frente com Cristo. E eu costumo dizer também que quando a gente encontra Jesus é como se fosse a gente batendo de moto de frente com um caminhão. A gente fica na UTI durante um tempo, tentando absorver o que está acontecendo. E aí a gente tem que aprender a andar, tem que aprender a comer, tem que aprender a fazer tudo de novo. Porque o modus operandi de Jesus, ele é totalmente subverso ao modus operandi. Uma nova vida. Total. Suelen, como é que as pessoas podem participar lá do Wave, podem ajudar? Sim, como eu falei, né? Sendo um mantenedor, uma pessoa que queira
doar, né? Seja um pontual, eu quero fazer uma doação, ou quero ser um mantenedor mensal. E tem muita gente que acha que precisa de muito, mas não. A gente tem uma mantenedora que doa R$ 10 mensalmente todo mês. Você até conhece ela. Já evoluiu para 50. Já evoluiu para 50. E aí ela é muito fiel, assim, na doação dela. E todo mundo acha que é pouco, mas é uma passagem dos meninos para ir para a escola, né? Então, uma pessoa que doa. Alguém que ore é muito importante, porque tudo que a gente está fazendo hoje, se não for a oração, a gente não consegue. E o voluntariado, né? Queira servir em algo, né? Queira se propor a estar servindo. E aquele que sente chamado missionário e fala assim, não sei para onde ir, ninguém me enviou, né? Barra Mansa, Moinho de Vento, tem um local que você pode ser convocado aí de servir, pode ir lá para a gente te conhecer, a gente conversar. Se ama Cristo e se quer servir os seus propósitos de forma digna e íntegra, pode conversar com a gente. São 2 caminhos quando as pessoas conhecem a nossa casa, né? Ou fala, nunca mais volto, ou fica de vez. E para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas, tá bom? Conversar com você, Suelen. Qual a mensagem que você pode deixar para as pessoas que ficaram com a gente até agora, Sim, acompanharam o nosso bate-papo até o final? Eu acho que a primeira coisa, né? Eu até me emociono um pouco falar, porque quando a gente começou, né? A gente começou com 20 e poucos anos a receber a primeira pessoa dentro de casa. E pra gente foi muito difícil. Perder a privacidade. A gente não tinha a mínima ideia do que estava fazendo da vida. A gente achou que a gente estava ficando louco mesmo, né? Foi o Juarez, né? O primeiro que eu falei. O Juarez foi o primeiro. Que a gente, né? Por que a gente levou uma pessoa para casa? Porque a gente teve a convicção que não dava para deixar Jesus na rua. E aí Jesus... Mateus 25 fala, né? E faltou muita coisa pra gente naquele processo. Faltou maturidade, faltou recurso, passamos muito perrengue, muita luz cortada, comemos um mês mingau de angu com feijão, né? Foi assim, muitas coisas que aconteceram que nos amadureceram muito. Mas perdas, mas uma palavra ficou sobre a nossa vida, que é o evangelho, ele custa tudo. Então, o que eu posso deixar para quem está ouvindo é que o evangelho custa tudo. Né? E lembra a gente de Davi em um momento que ele teve que oferecer o sacrifício ao Senhor, e ele teve a oportunidade de ter a terra, né, o próprio sacrifício, e ele fala, né, que não daria ao Senhor sacrifício que não custasse nada. Então, nada que a gente fizer, né, vai validar, né, vai nos tornar merecedores. Vai nos tornar merecedores, mas se Cristo deu a vida por nós, não tem como a gente não dar a vida pelo nosso irmão. Então, morra aos poucos, se necessário, para si mesmo, para suas vontades, para tudo que você acredita, né? A gente tem uma frase na nossa casa que a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa. E o evangelho é exatamente isso, você não faz mais o que você quer, você morre para você, para viver o que Deus tem para fazer dentro de você e através de você. Então, é isso, o evangelho custa tudo e custa a nossa própria vida. Obrigado, Suelen. Daniel, suas últimas palavras aí, a sua mensagem também para a galera que ficou com a gente até o final. Depois disso que a Suelen falou, quase não tem que falar, né? Vai fazer o apelo e... muita gente olha, assim, pra gente no sentido de, vocês são super-heróis, né? Igual a gente tá participando agora a gente tá reconstruindo a casa de uma viúva lá da nossa rua, né? A gente tava conversando offline aqui, né? 9 meses de obra. E aí um amigo nosso que é bem rico chegou lá, né? E falou assim, nossa, mas vocês estão fazendo muito pra ela. Não precisava disso. Porque a casa tá, graças a fazer um jabá aqui, né? O pessoal do galpão da construção doou todos os revestimentos, eles viram na internet. Gente doando caminhão de areia, gente doando caminhão de pedra, gente doando cimento. Cara, assim, a gente começou sem um centavo para reformar a casa dela. E aí, hoje, a gente tá na fase de acabamento. A gente tá pintando a casa. A gente vai entregar a casa no dia 26 de outubro agora para ela. Ela tá morando com a gente, essa viúva, enquanto isso. E Léo, eu tenho certeza, que eu nunca desfrutei do propósito de Deus de forma tão alinhada como eu tô desfrutando agora. A nossa casa necessita de obras, a gente precisa fazer melhorias, mas construindo a casa para Rosângela, a gente reconstruindo,
Tem dia que eu falo pra galera ir embora pra casa e eu fico sozinho lá. Né? E aí eu começo a chorar, eu começo a olhar assim e eu falo, cara, o evangelho é a gente realizar o sonho dos outros. Sabe? Não existe evangelho que seja pra mim, mas existe evangelho que seja pro outro. Sabe? Então, eu falei que a galera não é muito hábito, né, da galera me ver chorar em casa. Eu choro quando eu tô orando, na maioria das vezes, mas eu falei com a Sueli, eu acho que esse dia eu vou desabar, no dia 26 de outubro. Porque eu acredito que se a gente se envolvesse, se a gente gastasse menos dinheiro com tantas estruturas que são legais, que são maneiras, mas se a gente colocasse mais dinheiro em pessoas, sabe? E em necessidades reais, sabe? E aí eu falei com a Sueli, a Rosângela já é cristã, né? Eu falei, Sueli, fica fácil pregar sobre o céu para uma pessoa que a gente constrói a casa. Fica muito fácil. Então não adianta a gente mora num sítio hoje, não adianta a gente ter um sítio com piscina, com uma boa estrutura, se a casa da Rosângela estava caindo aos pedaços. Então o evangelho, cara, ele é isso. Morra, ressuscite e viva para o outro. Aproveitando a oportunidade, o que tá faltando lá para casa da Rosângela? Parte elétrica, né? Para finalizar, só a parte elétrica. Parte elétrica. Material ou mão de obra? Material elétrico, que é muito caro, né? Fios e tudo mais. Então é a única coisa que falta, que a gente deixou por último, né? Deveria já ter feito, mas a gente deixou por último e a gente está tentando levantar as doações aí no material elétrico. Quero agradecer mais uma vez, Suelen, Daniel. Se você quiser acompanhar eles lá no Instagram, Wave Base BR, você vai achar eles lá, vai achar a rede social pessoal também deles, mas você vai se conectar ao Wave lá. Está aqui na descrição também o link. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero também agradecer a Cria Estúdio. Muito obrigado pelo patrocínio de vocês. Sem o patrocínio de vocês não seria possível a realização desse podcast aqui. E você que é empresário, profissional liberal, você pode contratar a Cria Estúdio para fazer o seu podcast, para fazer a sua videoaula, a sua mentoria ou conteúdos para a sua rede social. Entre em contato com ele aqui, o link está na descrição. Você vai poder também entender como a Cria Estúdio pode ser a empresa que vai produzir o seu material de audiovisual. E eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, que está com a gente aqui, que acompanhou o nosso bate-papo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É isso. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.